Bem, então, boa noite a todos, né? Mais uma quinta-feira aí da gente se reunir para estudar, para entender as leis de Deus. Toda quinta-feira a gente trabalha as leis morais, porque nós já estamos entendendo que Deus se manifesta pelas suas leis, né? Antigamente nós imaginamos, antigamente que eu falo, há muitos séculos, milênios atrás, nós imaginávamos um Deus poderoso, destruidor, né, com o raio, o trovão, os animais grandes, as grandes rochas, os mares. Então nós sempre tivemos uma noção de algo mais forte, mais poderoso. E essa noção, ela hoje está bem mais aprimorada do que há milênios. Os israelenses acreditavam que Deus era o Senhor dos exércitos. Alguém que estaria ali pronto para defendê-los, esmagar aqueles que fossem inimigos, que pensassem diferente, e que Deus daria a Israel a supremacia, a soberania, como a nação mais soberana, mais influente sobre as demais. E nós já imaginamos Deus como um ancião, um senhor idoso, sentado num trono, com um cajado, os anjos esvoaçantes em torno dele para atender os desejos dele. Um Deus com um extremo mau humor que precisava ser agradado, né? Precisava ser paparicado para a gente obter algum favor. Aí depois veio Jesus e nos ensinou Deus Pai, né? Não mais o Senhor dos Exércitos, mas Deus Pai, que nos ama. E aí a gente vai, a cada nova concepção, a gente vai compreendendo Deus, a gente vai entendendo Deus. E a doutrina espírita nos trouxe agora que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E que Deus se manifesta pelas suas leis. As leis materiais, que são leis divinas, porque se Deus é a causa primária, e é importante a gente estar sempre lembrando da questão número 1 de O Livro dos Espíritos. As leis que regem a matéria foram criadas por Deus. Deus é a causa primária. As leis que regem toda essa estrutura material foram criadas por Deus, e as leis que regem o mundo moral também foram criadas por Deus. Então Deus se manifesta pelas suas leis. Então a gente não precisa mais se preocupar com o humor de Deus, não temos mais que paparicá-lo, sacrificar crianças, jovens, animais. Então hoje a gente estuda as leis materiais e as leis morais. E no nosso caso aqui nós estamos estudando as leis morais. Mas você consegue estudar as leis materiais nas universidades, nas escolas técnicas, nos centros que ensinam as leis materiais, que são leis divinas. Aqui, nas escolas religiosas, nós trabalhamos principalmente as leis morais. Então, compreendendo tanto as leis materiais quanto as leis morais, nós vamos compreendendo Deus. Por isso que a gente faz esse estudo. A gente começa a entender a vontade de Deus. Começa a entender como que Deus criou tudo que existe. Se Ele é a causa primária de todas as coisas, tudo que existe foi criado por Deus. E tudo que foi criado tem uma lei material ou moral regendo isso que foi criado.
Então nós estamos hoje numa situação bem mais confortável, bem mais tranquila. Basta que a gente entenda as leis, siga as leis, que a gente vai estar alinhando a nossa vontade com a vontade de Deus. O estudo da lei de adoração é um estudo muito importante, principalmente quando a gente vê a questão da intolerância religiosa. Ainda existe pessoas que são intolerantes com as opções, com a liberdade religiosa dos outros. Porque talvez falte esse estudo para compreender por que as pessoas escolhem escolas religiosas diferentes. Cada escola religiosa, a espírita, a católica, a evangélica, as de matriz africana, as orientais, todas as escolas religiosas têm uma base filosófica, doutrinária. Tem seus rituais ou não tem rituais, tem a sua hierarquia, tem os seus dogmas, tem a sua estrutura, ou não tem a sua estrutura, ou não tem a sua hierarquia, mas existe uma gama muito grande de opções. E as pessoas buscam as escolas religiosas por força do instinto de adoração. Então, quando Deus nos criou, Ele colocou em nós instintos. O instinto de comer, de beber, de descansar e o instinto de adoração. E é esse instinto de adoração que nos diz que é importante buscar a Deus. Como o instinto da fome nos diz que é importante buscar um alimento. Como o instinto da sede nos diz que é importante buscar a hidratação. Como o instinto do exaurimento nos diz que é hora de descansar. Então, o instinto de adoração nos diz: é hora, é importante ir ao encontro de Deus. Por isso que nós estamos aqui. E por isso que muitos outros estão numa igreja católica, e muitos outros numa igreja evangélica, e muitos outros num terreiro de Umbanda, e muitos outros num terreiro de Candomblé, e muitos outros numa igreja oriental. É o instinto de adoração. E muitos outros ateus. Negar a Deus é um instinto de adoração, porque se você está negando, você concorda que Ele existe. Mas você nega, né? Eu nego que Ele existe, mas Ele existe, mas eu nego, entende? Então, até o ateu, ele está impulsionado, na sua negação, ele está impulsionado pelo instinto de adoração. Quando você está fazendo uma dieta, o seu instinto de buscar a comida, você não controla? Você fala, não, eu vou comer menos, ou não vou comer. Mas o instinto disse, não disse? Vá em busca da comida. A mesma coisa, o instinto da hidratação. O organismo te avisa, é hora de hidratar. Você fala, não, mas eu não vou beber água agora eu não vou. Mas o instinto te fez tomar a decisão de não comer ou de não beber. O instinto de adoração leva o ateu a Deus. E ele fala, não, agora não. Isso aí não existe. Por isso que ele nega. Porque o instinto o trouxe à presença de Deus. Então nós não temos que preocupar, e aí entra a questão da tolerância religiosa, né? Nós não temos que nos preocupar com o instinto de adoração
das pessoas. As pessoas estão movidas pelo mesmo instinto que nos trouxe aqui ao centro espírita. Então elas estão buscando Deus. Deus está no terreiro de Umbanda? Está. Deus está no terreiro de Candomblé? Está. Deus está aqui na casa espírita kardecista? Está. Deus está na igreja evangélica? Está. Deus está na igreja católica? Está. Deus está em toda parte. E o instinto de adoração nos faz ir ao encontro de Deus. E por que a gente vai ser intolerante com a religião do outro? Por quê? Se o outro está buscando a Deus, como nós também estamos buscando. Então não faz sentido a intolerância religiosa. A intolerância religiosa, ela surge porque nós não sabíamos que todos nós temos o instinto de adoração e estamos em busca de Deus. E cada um vai buscá-lo de acordo com a sua conveniência, de acordo com o seu gosto. Uns querem buscar um templo que tenha música. Gostam de música? Qual o problema? Outros querem buscar um templo que tenha rituais, cerimônias. Qual o problema? Outros querem buscar uma casa religiosa mais focada em estudos, em reflexões. Qual o problema? O importante é que todos estão buscando. E cabe a nós sermos tolerantes, compreender. Vá em busca, vá para a sua igreja, vá para a sua escola religiosa, vá buscar essa comunhão com o divino. Como é importante estar no Brasil, né? E poder falar isso. O Brasil preza pela liberdade religiosa, pela liberdade de pensamento, pela liberdade de escolha. Como é importante para a nossa evolução espiritual estar num país com tantas liberdades, com tantas possibilidades de fazer essas escolhas. Tem países que não há essa possibilidade. Tem constituições que não permitem. Tem estados fundamentalistas que definem que a religiosidade é aquela. Nós estamos em pleno exercício da liberdade de pensamento, de escolha, de opção religiosa. Então é muito importante que a gente agradeça a Jesus de estarmos encarnados no Brasil, termos uma doutrina espírita praticamente toda escrita em português, porque, com exceção das obras da codificação, que foram escritas na França, praticamente o espiritismo no mundo ele é todo brasileiro. Só Chico Xavier psicografou quantos livros? Centenas de livros. Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira e outros médiuns, facilitando a nossa leitura, a nossa compreensão. Então, realmente, estar no Brasil com as liberdades de expressão, de pensamento, de escolha religiosa, né, é realmente uma oportunidade muito sagrada que Jesus nos oferece. Então vamos ver aqui no Livro dos Espíritos, né, na questão 649, em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem sua alma. Então, a adoração, adorar. Então, a adoração é a forma que a gente leva o nosso pensamento ao nosso Criador. E isso é um ato de adoração. Pensar em Deus é
uma expressão do instinto de adoração. E aqui vem o esclarecimento, a questão 650. Origina-se de um sentimento inato à adoração ou é fruto de ensino? Resposta: sentimento inato, como da existência de Deus. A consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. Então, a ideia de proteção nos faz curvar diante daquele que pode nos proteger. E a adoração, ela é um sentimento, ela é um instinto. Deus nos deu. Porque o sentimento, ele nada mais é do que um desdobramento do instinto, né? À medida que a gente vai evoluindo, a gente vai desdobrando do instinto o sentimento. E tudo que é do instinto e do sentimento foi dado por Deus. A única coisa que Deus não nos deu automaticamente foi o conhecimento. O conhecimento nós temos que buscar fora. Por isso que ele nos deu a inteligência, nos deu o intelecto. Mas sentir, amar, se emocionar, isso tudo Deus já deu para nós, de graça. Isso aí já é, a gente já traz isso. Agora, o conhecimento não. O conhecimento nós temos que buscar e vamos buscar através do contato social. Questão 776 de O Livro dos Espíritos. Então, a questão 650 nos mostra que todos nós temos esse instinto, esse sentimento que Deus já nos colocou quando nos criou. E isso reforça e acalma nosso coração quando nós tratamos da questão da tolerância e da intolerância religiosa. Tá certo? Então não existe melhor ou menos melhor, pior ou menos pior. O que existe é o conhecimento que nós necessitamos para controlar nossos sentimentos. O que o sentimento é? Ele é a maior força criadora do universo. Se vocês abrirem o livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz abre o livro Evolução em Dois Mundos dizendo que o que mantém o sistema solar, a Via Láctea, gravitando harmoniosamente é uma energia chamada amor. E o amor, segundo o Espírito Lázaro, numa mensagem fantástica no Evangelho segundo o Espiritismo, o amor é esse desdobramento do sentimento. É o ápice do sentimento. Então, o sentimento é a maior força co-criadora do universo. E nós temos que ir em busca de conhecimento para domar este sentimento, para dominar este sentimento, para dirigir esse sentimento que pulsa dentro de nós. Por isso que as pessoas fazem opções diferentes na busca pelo conhecimento. Por que nós estamos aqui? Todos nós temos o mesmo sentimento que os nossos irmãos evangélicos, católicos, orientais. O sentimento é o mesmo. Emoções, sensações, amor é o mesmo. É tranquilo entender isso, né? Todo mundo sente a mesma coisa. Todo mundo se emociona, todo mundo tem sensações. Agora, como que eu vou controlar isso? Isso Deus não me deu. Eu tenho que ir em busca do conhecimento. Quantos de nós estamos sofrendo por causa do sentimento? Quantos de nós estamos em busca de solução para os nossos dramas
afetivos, seja com o marido, com a mulher, com o filho, com o pai, com o amigo, com o patrão. Não são dramas do sentimento? Nós não estamos buscando uma forma de resolver isso? Esse sentimento não está precisando de instrução, de orientação, de controle, de direção? Por isso que nós estamos em busca de conhecimento. E todos nós estamos hoje na casa espírita porque entendemos que aqui existe a distribuição de conhecimento que nos interessa para dominar nossas emoções, nossos sentimentos, nos ajuda. Os conhecimentos do perdão, por exemplo, como é que aquilo tranquiliza nossos sentimentos? Como é que aquilo facilita a nossa relação com as pessoas da nossa casa, do nosso trabalho? Facilita a nossa vida. Facilita a nossa vida? Quantas reações violentas nós já deixamos de praticar porque estamos estudando o perdão, estamos estudando a caridade, estamos estudando esses conhecimentos que a doutrina espírita nos oferece. Os nossos irmãos evangélicos, católicos, umbandistas, orientais, estão encontrando ali o conhecimento para dominar os sentimentos, as emoções. Mas chegará um dia em que nós não encontraremos mais o conhecimento necessário numa casa espírita. Como outros não vão encontrar mais numa igreja evangélica ou numa igreja católica. E sabe o que Jesus nos prometeu nessa hora? Que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada dos templos. Isso é uma promessa de Jesus. Nos garantindo que aquele que busca a luz vai encontrar. O dia que nós não tivermos mais conhecimento nessa ou naquela igreja, nós vamos encontrar em outro templo. Quantos de nós viemos das escolas católicas e estamos encontrando aqui o conhecimento? Muitos estão encontrando lá o conhecimento. Muitos estão encontrando nas igrejas evangélicas o conhecimento para dominar suas emoções, seus sentimentos. Mas muitos já saíram de lá e estão buscando outras escolas. E esse é o movimento. E isso foi prometido por Jesus. O dia que o templo cumprir a sua finalidade de proporcionar o conhecimento para a gente domar o nosso sentimento e parar de sofrer, aquele templo, aquela estrutura será desfeita e uma nova estrutura vai se abrir para nós. Nossa, a gente está vendo aí que já está surgindo alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, o universalismo. Ele extrapola um pouco o espiritismo, né? Porque os contatos não são feitos com os corpos, mas com seres dimensionais, de dimensões superiores, né? A coisa está fluindo ainda muito aos poucos, mas está fluindo. Sempre vai haver, muito boa a sua contribuição, sempre vai haver um conhecimento disponível. E qual a finalidade desse conhecimento? Controlar o nosso sentimento, pacificar o nosso sentimento, nos dar harmonia, consolo, fluidez, porque o conhecimento está fora. Nós vamos buscar esse conhecimento fora. E por isso a importância de conhecer o instinto de adoração. Para a gente deixar essa liberdade para as pessoas. E nos permitir
exercer essa liberdade. Quantos de nós, não sabendo desse instinto de adoração que nos impulsiona em busca do conhecimento para dominar nossos sentimentos e emoções, quantos de nós nos permitimos ser tolhidos dessa liberdade? Às vezes, dentro de casa, a gente está querendo sair para o centro espírita porque a gente gosta do centro espírita, gosta do conhecimento que é oferecido ali. Aí vem alguém lá, um parente, e fala: já vai para o centro espírita, né? Aquilo lá é do demônio, não vai naquilo lá não. Num absurdo desrespeito à nossa liberdade de buscar, numa escola religiosa de nossa preferência, o conhecimento que necessitamos para ajudar na administração dos nossos sentimentos. E muitos de nós nos permitimos esse abuso. Não quero contrariar o parente, não quero contrariar o chefe, não quero contrariar os amigos, então eu não vou no centro espírita. Que absurdo. Que absurdo. Desconhece o instinto de adoração. Porque se ele conhecesse ou ela conhecesse o instinto de adoração, não permitiria que ninguém interferisse na sua liberdade de buscar a Deus. E na medida que nós vamos compreendendo Deus, nós vamos nos compreendendo. Olha como é importante estudar as leis de Deus. Deus se manifesta pelas leis, não é? Se manifesta pelas leis. Na medida em que eu entendo a lei de adoração, eu começo a me perceber melhor. Começo a me entender melhor. Começo a me enxergar dentro do centro espírita e respondo para mim mesmo: eu sei o que eu estou buscando aqui. Eu sei o que eu estou encontrando aqui. E vou permanecer pelo tempo que eu entender que seja necessário nessa busca. Entende? E aí você agora, com esse conhecimento, seja tolerante com os outros. Permita que os outros busquem. Permita que os outros sejam movimentados por essa busca que é instintiva, igual o girassol que se posiciona buscando o sol. E com isso você vai resolvendo a questão da tolerância e da intolerância religiosa. O conhecimento do instinto de adoração equaciona, resolve o problema da intolerância religiosa. E agora está tudo certo, está tudo perfeito. E muitos pensam assim: meu Deus, mas aquele templo religioso... Não. Deus é a causa primária de todas as coisas. O templo existe? Existe. Deus permitiu. Deus é a inteligência suprema do universo. Nós somos apenas a inteligência relativa. Se Deus permitiu que um templo fosse erguido, ali existe uma expressão da inteligência de Deus. Quem somos nós para questionar se aquele templo presta ou não presta? Se serve ou não serve? Se está errado ou se está certo? Deus é a causa primária de todas as coisas. Todas as filosofias do mundo,
todas as ideologias do mundo surgem no mundo porque Deus permite. E ali existe uma expressão da inteligência de Deus. A ideologia do outro não presta. Quem somos nós? Tudo que é criado por Deus foi permitido por Deus que existisse e tem uma expressão de inteligência. Vai durar um tempo, vai durar uma geração, vai durar o tempo que Deus determinar. Lembra da lei de destruição? Tudo tem início, meio e fim. As ideologias, os templos, têm início, meio e fim. Atende a um determinado contexto, a uma determinada experiência, depois se desfaz. E com isso nós vamos ampliando não só a tolerância religiosa, como outros tipos de tolerância também. Questão número 1 de O Livro dos Espíritos. Deus é a causa primária de todas as coisas. Existe? Existe. Deus permitiu. E ali existe uma parcela, uma expressão da inteligência divina. Entende como que o conceito de tolerância religiosa a gente consegue aplicar em várias outras tolerâncias que precisamos ter? Tolerância no esporte. Nós aqui em Minas, né, que tem tanta rivalidade de Cruzeiro e Atlético. Tolerância no esporte. O outro é atleticano, é cruzeirense, que bom. Seja feliz. Ninguém precisa se matar por causa disso. Tolerância no campo da política. Tolerância no campo das ideias. Tolerância no campo dos conceitos. Tolerância. A gente aprende a tolerância na medida em que a gente resolve a questão da busca por Deus, nos valendo do instinto de adoração. Então, permitam que as pessoas sejam livres e se permitam ser livres. Não deixe que ninguém tire a sua alegria de ter tomado a decisão livre de estar no centro espírita. Não permita que ninguém atrapalhe isso. E você também não crie obstáculos, deixe que as pessoas vão cada uma no caminho que leva a Deus. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Tudo tem um início, meio e fim. Todos nós vamos automaticamente buscando cada vez mais conhecimento, porque quanto mais evoluímos, mais sensíveis ficamos. Nosso sentimento, quanto mais encarnações, quanto mais vidas sucessivas, nós vamos nos tornando mais sensíveis e vamos precisando de mais conhecimento, mais mentalização, mais meditação, mais noção de verdade para domar essas forças emotivas, afetivas que pulsam dentro de nós. Então fique tranquilo. Tudo tem seu tempo e sua hora. Tudo tem sua razão de ser. E logo aqui na questão seguinte, nós temos uma explicação muito interessante. Questão 653, precisa de manifestações exteriores da adoração? A adoração verdadeira é a do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Será útil a adoração exterior? Sim, se não consistir num vão simulacro. É sempre útil dar um bom exemplo, mas os que
somente por afetação e amor próprio o fazem, desmentindo com o proceder a aparente piedade, mau exemplo dão, e não imaginam o mal que causam. Tem Deus preferência pelos que adoram desta ou daquela maneira? Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo bem e evitando o mal. Os que julgam honrá-lo com cerimônias, que os não tornam melhores para com seus semelhantes. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele atrai a si todos que lhe obedecem às leis, qualquer que seja a forma sob que as exprimam. Para Deus interessa a adoração exterior? Não. Interessa para nós. E aí nós nos perguntamos então, mas por que os templos religiosos? Porque esse estado de adoração pelo coração, isso aqui é uma situação futura. Como é que nós vamos atingir esse estado de consciência? Nós precisamos de conhecimento para isso, não precisamos? Porque o sentimento Deus já nos deu, mas o conhecimento nós precisamos buscar. Lembra que nós comentamos sobre isso? Então, por que Jesus autoriza a construção de vários templos no mundo afora? Porque o templo, ele cria um ambiente de foco. O conhecimento, ele é distribuído muito dentro de um ambiente escolar. Qual a principal função das igrejas? Qual a principal função de um centro espírita? Escola, educandário. Nós estamos frequentando as igrejas, os centros espíritas, os terreiros, em busca de conhecimento. Então, para que o conhecimento chegue até nós colocamos os nossos sentidos, o máximo de sentidos, para assimilar esse conhecimento. Nós estamos aqui colocando visão, audição, não estamos? Tato. Está agradável aqui, não está? Um ventilador. Olha como é importante. Será que nós aprenderíamos doutrina espírita meio-dia no pirulito da Praça 7? 40 graus. Então, esta casa oferece um conforto visual. Essa cor é uma cor estudada para uma sala de aula. Essa cor acalma, tranquiliza. A ventilação cria uma sensação térmica agradável. As projeções visuais estimulam o sentido da visão. Os palestrantes falando estimulam a audição. Então nós estamos colocando vários sentidos à disposição desse ambiente para que o conhecimento possa fluir. Nós não temos que buscar o conhecimento fora? Então Deus cria pontos agradáveis, confortáveis, elegantes, para que esse conhecimento seja buscado e encontrado por nós. Não é agradável estar aqui? Agradável. Essa palestra só é possível porque nós temos recursos audiovisuais, temos recursos climáticos, temos recursos estruturais, conforto, para que o conhecimento seja oferecido e possa ser assimilado. Então, o grande objetivo do centro espírita é o educandário.
O grande objetivo da igreja evangélica católica é o educandário, para que o conhecimento seja levado até nós e com esse conhecimento a gente possa controlar, domar, dirigir a maior força co-criadora do universo, que é o sentimento. E é pelo sentimento que a gente cai. Eu sempre falo da tentação da serpente em cima de Eva. Lembra lá no livro de Gênesis? Adão e Eva? A serpente tentou Eva. A mulher nas Escrituras representa o sentimento. O homem nas Escrituras representa o raciocínio. E olha o que diz a Bíblia. E deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. A mulher existe e está esperando os movimentos do homem para protegê-la, ampará-la, direcioná-la. Traduzindo para a linguagem espiritual, o sentimento existe. Ele está esperando os movimentos do intelecto na busca do conhecimento para proteger o sentimento, para dar direção ao sentimento, para dar harmonia ao sentimento. Então, o que nós estamos fazendo aqui é esse movimento de busca do conhecimento para acalmar, controlar, dar uma direção segura ao nosso sentimento. E os templos são autorizados por Jesus para isso, para que a gente encontre ali conhecimento, encontre bons exemplos, encontre uma direção que acalme, que pacifique os nossos sentimentos. E vão existir templos por muito tempo. Por quê? Porque o templo concentra isso. É muito agradável estar numa sala de aula, num ambiente escolar como esse. Outros ambientes escolares talvez tenham uma diferença. Há diferenças nos templos. Tem templos onde a hierarquia é fundamental. Sem uma hierarquia verticalizada de cima para baixo, não há possibilidade. São templos que reúnem centenas, milhares de pessoas. Quanto mais gente, quanto mais alunos, maior a necessidade de uma disciplina, de uma hierarquia, de um controle, senão vira bagunça. Não é verdade? Quanto menos gente, menos necessidade de controle, de hierarquia verticalizada. Percebe? Então, os templos são diferentes. Cada escola religiosa tem a sua organização, tem a sua constituição. Tem votos, tem cerimônias. Tudo isso faz parte do oferecimento e da aquisição do conhecimento. Se você pode estar num ambiente mais liberto, mais solto, que dependa muito mais da sua iniciativa, da sua boa vontade, parabéns. Você já está nessa condição de uma fé raciocinada, de uma busca mais equilibrada. Mas tem gente que, se não tiver um rol de pecados e uma ordem para não pecar, é como se não tivesse assistido a cerimônia religiosa. Não tem gente que precisa disso? Essas pessoas podem estar num ambiente mais livre, leve e solto? Não, elas não vão entender. Elas precisam dessa emoção
da punição, da ameaça. E elas funcionam bem assim. Elas cumprem o regulamento direitinho. Elas cumprem aquelas normas direitinho e são felizes, e às vezes muito felizes. Percebe que cada escola religiosa tem a sua organização e a gente não precisa se afligir com isso. Porque sabe como que funciona a distribuição do conhecimento religioso? Está na passagem do jovem rico, lá no Evangelho de Jesus. O jovem chega para Jesus, um jovem inteligente, conhecedor da lei de Moisés, praticante da lei de justiça, da lei de Moisés, e fala: bom mestre, o que devo fazer para herdar o reino dos céus? E Jesus fala: cumpra os mandamentos. Fala: mas eu já cumpro, mestre, eu sigo os mandamentos. E ele então fala para o jovem: então vai, vende tudo o que tens, entrega aos pobres, pegue a sua cruz e me siga. O jovem ficou triste com essa resposta e se retirou. Vai, vende o que tens. O que nós temos que é nosso? Os valores espirituais, a nossa bondade, a nossa inteligência, a nossa perseverança. Isso é nosso. Isso nós temos hoje, quando a gente desencarnar, continuaremos a ter, porque isso é do espírito. O corpo é nosso? Não. O corpo vai ficar aqui no plano material, ele não é seu. Você terá que devolver tudo que não é seu. Corpo, dinheiro, posses, carro, casa. Tudo isso vai ficar aqui. Então, quando Jesus fala, vende o que tens, ele está falando, o que você tem são valores espirituais. Então, vende o que tens. O que é vender? Só existe a venda se existe um comprador. Não é verdade? Para eu vender alguma coisa, alguém tem que querer comprar. Se eu quero doar alguma coisa, alguém tem que receber a doação. Se eu quero vender, alguém tem que comprar. Então Jesus fala ao jovem: vende o que tens. O jovem entendeu que era vender carro, casa, patrimônio. Ele falou: não vou vender isso. Mas Jesus falou: vende o que tens, vende a sua energia espiritual, a sua experiência, os seus conhecimentos, a sua alegria, a sua altivez. Divulga o Evangelho, divulga a palavra. Mas o jovem não entendeu. Mas hoje a doutrina nos explica o que é isso. Deus é a causa primária de todas as coisas. Quem vai comprar o que você tem para vender? Deus vai trazer o comprador. Deus não é a causa primária de todas as coisas? Deus vai trazer o comprador. Você se dispõe a vender o que tem? Sim. Vou cumprir, vou vender o que tenho, vou divulgar a doutrina, vou divulgar o Evangelho, vou divulgar aquilo que já tenho na minha intimidade espiritual. Isso vai ser útil para alguém? Deus vai avaliar. Quem pode se beneficiar com o que eu tenho para vender? Deus vai mapear e vai trazer os potenciais compradores para assistir à sua venda, para que você possa oferecer, você possa vender.
e eles vão avaliar, porque existe o livre-arbítrio, não existe? Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Então, de um grupo de 100 compradores em potencial, você oferece o produto, oferece o que tem, e talvez uns 10, 20% vão se dispor a comprar. Os outros 80% vão adiar um pouco essa compra, mas já tiveram pelo menos uma noção. É o caso seu. Estamos vendendo pelo dinheiro de graça. Todo o seu conhecimento. Pois é. Aí aquele que vai comprar. E o que significa comprar? O que significa pagar? Significa confiar. Aquela proposta, aquela experiência, aquele conhecimento me sensibilizou. Eu gostei. E eu crio uma confiança. Crio uma sintonia. E falo assim, poxa, mas quantas coisas interessantes. Quero ouvir mais. Quero entender mais. Quero compreender mais. E a pessoa então confia e quer te ouvir, quer saber das suas experiências. Lembra que Jesus nos ensinou: o meu jugo é leve e suave? Quando você vende o que tem e o outro compra e confia, se encerra ali o negócio. Percebe? Porque na medida em que você transmite o conhecimento, a pessoa vai interpretar o conhecimento de acordo com as luzes que tem dentro de si. E você continua vendendo, e ela continua comprando, e você continua vendendo, e ela continua comprando, sem que haja vinculação, sem que haja subjugação. Tipo assim, eu estou ensinando para vocês, mas eu quero que vocês não saiam dessa igreja. É o preço. Eu estou ensinando para vocês, mas eu quero que vocês só ouçam a mim. Isso se chama subjugação. Isso não é relação de venda e compra. Na hora que o palestrante, o pastor, o padre vende e você compra, ali encerra. Não tem que haver escravização. Obrigar ninguém a ficar dentro do centro espírita. Obrigar ninguém a me seguir, obrigar ninguém a frequentar exclusivamente a minha igreja ou o meu centro espírita. Você já pensou o que é centenas, milhares de pessoas vinculadas a você pelo medo, pela coação? Os circuitos que vão se formando, isso é desesperador. Então, quando Jesus fala, o meu jugo é leve e o meu fardo é suave, ele está dizendo como que esse conhecimento é transmitido. Você transmite, o outro assimila e pronto. Não tem que seguir, não tem que ser seguidor, não tenho que obrigar ninguém a permanecer na igreja, não tenho que obrigar ninguém a permanecer na casa espírita. E ninguém é obrigado a me seguir. Entende o que é liberdade? Pode ser que um dia eu não tenha muito mais para vender. Vamos imaginar que eu pare de estudar, que eu pare de me dedicar, que eu não queira mais, que eu tenha outros projetos. Ninguém vai comprar. Mas vão comprar de outros que vão aparecer, não vão? E assim nós vamos caminhando, com essa liberdade. Liberdade
de seguir o nosso instinto de adoração. Aonde que está o conhecimento? Me agradou, continuo. Depois não me agrada mais, talvez não tem mais muito o que oferecer. Aí virá uma nova geração, talvez mais inteligente, mais estudiosa, e a gente vai continuando nessa venda e compra. Entenderam como funciona? Como a liberdade, o respeito ao livre-arbítrio se dá em toda e qualquer instância desse processo? Lei de adoração. E o nosso tempo chegou ao fim. A gente agradece o carinho de vocês. Fico muito feliz porque ninguém dormiu, né? E a alegria de palestrante é que ninguém durma, né? Então, eu agradeço o carinho de vocês, a atenção. E vamos agora para o passe, a água frutificada. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe.